Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para o diretor da empresa é se o vereador Pitanta tem alguma participação, tem alguma coisa, se tem alguma porcentagem dentro sou sócio da empresa Jotu, o senhor pode responder? Se você tivesse, teria que me dar hoje alguns milhões, né? Porque a empresa hoje tem um passivo enorme e se fosse sócio, teria que pagar esse passivo para nós, tá? Não, eu estou falando isso porque... Não existe isso, tá, gente? A empresa é formada por 3 famílias, tá? Família Kozer, família Esprícigo e o Avelino Nienkotter, tá? Hoje dá em torno de 19 cotistas, né? Porque essa família hoje tem 7 filhos, 8 filhos e tal, então dá uns 19 a 20 cotistas. Não tem ninguém participa da empresa fora dessas famílias, não tem nenhum participante. Então eu agradeço, porque houve comentário, inclusive aqui na Câmara, parte de vereadores, que o Pitanta era um dos donos da empresa Jotu, porque o Pitanta de certo ele imaginava, o vereador Alex, imaginava pelo Pitanta defender a empresa Jotu, porque a Jotu sempre defendi, não é de agora, vem defendendo há anos, porque quem conheceu a Jotu, como o vereador Nelson conheceu, alguns vereadores conviveram com a família Jotur. Para mim, a Jotur é uma família. A empresa Jotur, para mim, é uma família palhocense. E aquilo que eu falei. E quero fazer outra pergunta para o Ivo, que se houver uma empresa que participe da licitação, dentro da licitação, é possível, é legal ou é inconstitucional botar que a empresa que é vencedora da licitação são obrigados a contratar os funcionários da empresa Jotu? Isso é possível ou não é possível? Olha, os empregados estão registrados no CNPJ. Com o atual sistema do E-Social, antigamente se transferia-se empregado de uma empresa para outra. Quem é empresário aqui sabe que até antes do E-Social existia na lei a possibilidade de transferência do empregado para outra empresa, certo? Do mesmo grupo e tal. Com o E-Social hoje não tem como, tá? O E-Social é um CNPJ que está lá registrado o empregado com o seu CPF. Então, ele tem que ser rescindido, ele pode ser admitido, né? O que pode se colocar numa licitação é que os empregados que trabalham no sistema, sejam a preferência, mas não tem essa obrigação. Até porque o empresário que ganhar vai ter uma estrutura realmente totalmente montada, né? Tá aí outra pergunta que eu quero fazer. Se houver um processo de licitação, a Jotur está apta para participar do processo de licitação? Não. Não? Não está apta. Não vai participar? Não, porque assim, ó, gente, aqui se algum advogado vai entender o que eu vou falar aqui agora. Em 2015, a empresa, são 4 empresas lá, tá? A Jotur Palhocense, a Jotur Josefense, a Jotur Fretamento e tem a CNS, que é a empresa que era dona do imóvel. Houve uma cautelar fiscal, ou seja, o juiz federal cercou todos os CPF dos sócios e CNPJ no único processo. Então, de lá para cá, nada pode ser vendido, nada pode ser movimentado. Eu tenho pena, na realidade, essa é a palavra, porque as pessoas recebem a sua aposentadoria e é retido no próprio banco, tá? Os diretores, coitados, têm essa situação, inclusive, delicada. Tá? Então, hoje, a Jotur não tem como participar de licitação. Não tem? Não, não tem. A Jotur não, nenhuma das 4 empresas. Tá, outra pergunta. O que me passaram para mim, que a gente soube, é que a empresa vendeu o terreno onde está situado o galpão, junto com o galpão e o terreno. Vendeu. E que, segundo me passaram, que esse dinheiro também fica retido no Ministério do Trabalho para quitar dívida com os funcionários que foram debitidos na época da pandemia. Isso é verdade? Não, veja bem, a RJ é um processo que a gente perde um pouco o controle da RJ, porque tem um administrador judicial. Quando tu faz o RJ, tu declara todos os bens que são possíveis de venda para pagar quem? Os credores, certo? Então, o terreno da empresa, ele estava financiado pelo Banco Safra, e na negociação da RJ, na votação, a gente aproveitamos a votação da RJ para colocar o terreno à venda e do recurso da venda pagar o Banco Safra primeiro e depois pagar os empregados, tá? Então, esse dinheiro não vem nada para a empresa. Esse mês agora que vem, quita-se o Banco Safra, que é quase 10 milhões. Vai sobrar
10 milhões, que o terreno não foi por 40 milhões, foi por 20 milhões à venda, o terreno, tá? E vai sobrar em torno de 10 milhões, que não vai pagar toda a RJ, vai pagar boa parte do pessoal, dos empregados, tá? Então não sobra nem um centavo para a Jotur. Isso não é... Outra pergunta, não sei se vai poder me responder. Desde que o senhor está na empresa, que o senhor já deve estar há alguns anos, eu não sei agora como é que está, depois da pandemia, não sei como é que se encontra a empresa Jotur, mas foi negado algum pedido de algum vereador, do prefeito ou do vice-prefeito, para atender algumas igrejas no município de Palhoça, quando a igreja precisava, para fazer enterro, para fazer algum evento das igrejas, a Jotur negava ou a Jotur atendia? Atendemos todas, inclusive hoje, teve um pedido hoje, inclusive, já foi autorizado, todo dia tem pedido, de escolas, né? Às vezes eu chamo a atenção, às vezes, tipo esses dias, foi um pedido de uma escola pública, que não passa ônibus lá para pegar aluno nenhum, porque todo mundo vai de carro, e pediram um carro para levar um grupo de pessoas para a Praia do Sonho, para um luau. Tá? Escola de poder aquisitivo muito boa aqui da região. Eu falei, prefeito, pô, pelo menos o diesel, né? Não, eu tenho interesse lá, tá bom, então vai. Então a gente não nega nada, tá? Vai bastante carro levar pessoas para vários tipos de passeio. O carnaval, para ter uma ideia, teve dias de 5 ônibus para levar a Escola de Samba Guarani, tá? Ficaram à disposição lá no carnaval para trazer de volta todo o grupo, tá? Então, a gente tem realmente uma participação na sociedade muito grande. É uma empresa com uma parte social muito forte, tá? Ela ajuda bastante a comunidade. Outra pergunta. O senhor acabou de falar para mim agora que a empresa Consórcio Sina, em Florianópolis, recebe 12 a 15 milhões de reais. Hoje, à tarde, eu tive conhecimento que ele recebe 18 milhões em 30 dias, é o que entra no consórcio. A prefeitura repassa. A prefeitura de Palhoça, que se sabe, não repassa nada, né? Não. Nada? Nada. E quero dizer aqui, deixar bem claro também para o Ivo, que a empresa, a prefeitura de Palhoça, hoje tem um ônibus também. Tem 3 ônibus, eu acho. Eu acho que eles têm que parar um pouco. É que eu vi, eles estão usando a empresa Jotur e os ônibus da prefeitura de Palhoça estão ficando parados. Eu já notei, você já vi. Então, eu acho que também a prefeitura, esta hora, tem que ser um pouco parceira também na situação. Devido à situação financeira que se conta a empresa, porque que se sabe, Ivo, Balneário Camboriú, hoje o transporte coletivo é gratuito. E nós conversamos a última vez lá no teu gabinete, que a prefeitura também de Palhoça poderia subsidiar para baratear ou custear o transporte coletivo de Palhoça, principalmente nas linhas municipais. Que eu acho, no meu ver, já foi falado aqui, que a prefeitura de Palhoça tem condições, sim, tem condições de ajudar e custear a despesa da empresa. Se os outros municípios, tem 15 ou 20 municípios já de Santa Catarina, que tem o transporte coletivo gratuito, taxa zero, por que a prefeitura de Palhoça também não pode? Então, eu sempre disse para o prefeito, eu acho que nós temos que parar um pouco. Na minha opinião, tem que parar um pouco de começar a fazer drenagem, calçamento, e dar preferência para essas pessoas mais pobres que dependem do transporte coletivo, que com isso, a mobilidade urbana municipal vai melhorar em 50%. Aí não vai ter 2 horas para ir lá da Terra Fraca até Florianópolis. Por quê? Porque a maioria vão usar o transporte coletivo. Eu sempre tive essa posição, porque hoje o povo está indo de carro pela demora de ônibus. Pela demora. E eles vão de carro e vão de Uber. Eu acho que se a prefeitura de Palhoça subsidiasse um pouco o transporte coletivo, baixasse essas passagens, claro, com subsídio, eu acho que a mobilidade do ônibus de Palhoça vai diminuir mais de 50%. Vocês podem ter certeza que hoje na Terra Fraca, hoje de manhã, era 7 horas da manhã, estava depois da casa do Beto. Sim. A fila para chegar aqui no trevo. Imaginam, isso é porque já fizemos uma avenida lá. Vamos fazer a segunda, vamos fazer a terceira, mas cada vez faz mais bloco de apartamento, a população cresce e não consegue aguentar o fluxo de passageiro. Que todo mundo que vem para um apartamento, mora no apartamento, vem ele com carro e a esposa com carro. Ou quando não tem um filho. Então as coisas estão cada vez ficando pior. Imagina daqui a 5 anos. Eu acho que nós temos que pensar, eu falei aqui, Ivo, todos os vereadores, vamos fazer uma reunião com o prefeito, para ver a saída que nós vamos ter
para resolver a situação do transporte coletivo do município de Palhoça. Dizer que está bom, não, para mim está péssimo, também não tem condições. Sim. Hoje a gente sabe que tem bairro de Sertão do Campo, que eu vi aquela vez que foi te pedir um ônibus para fazer Sertão do Campo Palhoça, tu botasse, dissesse que veio com 2 passageiros. Então, imagina um ônibus lá do Sertão do Campo para Palhoça com 2 passageiros, a despesa que tem uma empresa. É impossível. Ô, Pitanta, então alguém tem que custear. Ô, Pitanta, só para essa do Sertão do Campo, eu tenho um carro que vai lá todo dia, né, são 3 horários, e tem dia que o motorista tira do bolso para pagar o pedágio, porque ele não conseguiu trazer passageiro nenhum que tivesse pago uma passagem de 5,10 ou de 13 pila, para onde vai, ele tira o dinheiro do bolso para conseguir passar no pedágio, porque não tem nenhum passageiro. Tá? Isso é quase todo dia, tá? Ainda hoje eu paguei os 3 pedágios do cara, que ele não teve ninguém. Aí ele paga do bolso dele, para atravessar o ônibus, esse carro vem 50 e poucos quilômetros, aliás, ele sai daqui de manhã cedo, vai ao Sertão do Campo e volta para cá sem ninguém. Nem para o dinheiro do pedágio ele consegue ganhar. Mas aí você vê, ilustres colegas vereadores, nós aqui aprovamos uma lei autorizando todos os moradores daquela região não pagar o pedágio. Eles hoje passam, a Prefeitura de Palhoça paga. E para a empresa Jotu, eu pago a todo Jotu dia. Não paga, a Jotu que tem que pagar. Tem que pagar. E vem sem passageiro, mas mesmo assim faz transporte coletivo. Aí depois eles estão vendo o Pitanta é sócio da empresa. Não é que eu sou sócio da empresa, é que eu estou vendo, enxergando a situação que se encontra a empresa Jotu. Só para quem é cego que não consegue enxergar. Porque quem está enxergando a situação que está aprontando a empresa Jotu, pela conversa que a gente tem junto com a empresa, junto com os sócios da empresa, a gente vê a dificuldade. Eu sempre defendi, não é de agora, venho defendendo de anos, porque eu sempre tive um grande relacionamento, quero deixar bem claro aqui a todos os vereadores, tive um grande relacionamento com o pessoal da Jotu, desde o seu Germano Esprisco, o seu Avelino Nicote, foram as pessoas que eu me criei junto com eles. Então eu acho que não é na hora de chegar aqui, simplesmente vamos fazer um processo de licitação, vamos tirar a Jotu fora, vamos ver da melhor forma possível para que a Jotu consiga se manter nos Palhoça, atender bem a população, mas que a prefeitura também possa ajudar. Essa é a minha opinião. Eu acho que o prefeito, nesta hora, nós temos que sensibilizar o prefeito que nós temos condições de tirar tanto por cento lá da água da Palhoça, tanto por cento da iluminação pública, para jogar em cima da empresa, tudo baratear a passagem, para que o povo possa usar mais os ônibus e, com isso, a mobilidade urbana do município de Palhoça vai diminuir mais de 50%. Essa é a minha opinião. Quero agradecer ao Ivo por ter vindo aqui ao meu pedido, explicar isso para os vereadores. Acho que algum vereador também vai se manifestar, que simplesmente não é só criticar, também é procurar meios para ajudar. Essa é a minha opinião. Então, eu quero agradecer ao Ivo e dizer para você que estamos sempre à inteira disposição e você pode sempre contar com o vereador Pitanta. Muito obrigado. Eu acho que você realmente é um lutador pela Palhoça. A gente conhece o teu trabalho e eu digo que hoje, sem medo de errar, eu fui passageiro da Jotur, já fui da Paulo Tour, passageiro da Paulo Tour, fui da Jotur porque eu morei aqui no loteamento Aquários há alguns anos, até depois fui a Florianópolis. E como usuário a gente sabe o que é uma empresa de ônibus também, tá? A gente percebe isso. E os senhores que estão um pouco mais antigos na região, eu vou citar só algumas coisas bem simples. Cadê a empresa trinadense? Morreu. Cadê a empresa limoense? Morreu. Cadê a empresa Tanner, um pouquinho mais velha lá, que eu ajudei, inclusive, a fazer cálculo tarifário lá naquela empresa? Morreu. Cadê a empresa Cordeiro, que fazia o sul da ilha? Morreu. Hoje, tem 5 empresas em RJ aqui na região da Grande Florianópolis. A Paulo Tour morreu, as 2 empresas, a Paulo Lopes e a Paulo Tour, tá? A Biguaçu está morrendo. Todo mundo no mesmo saco agora, tá? Por que isso? O sistema está em colapso. Não adianta mais nós falar em sistema de transporte da forma que é para o cidadão pagar passagem. Isso já acabou, tá? Quando fala no mundo, em outros países, eles usaram o ônibus para melhorar a mobilidade. Agora deram a passagem em condições do usuário pagar ou até gratuito. Quem quiser entrar aí no sistema do Google, bota lá, Caucaia, no Ceará. É a segunda maior cidade do Ceará. Tem Fortaleza e depois tem Caucaia. 400 e poucos mil habitantes tem lá. Faz quase um ano que eles fizeram o sistema gratuito em Caucaia. Começaram com 70 ônibus. Dentro dos primeiros 6 meses, foi para 120 ônibus o sistema. Transportava 200 mil pessoas. Em 6 meses, chegou a 1 milhão de pessoas, mês.
o sistema. Por quê? O próprio vendedor de latinha, eu vou dar esse exemplo que é o lado social do processo, ele catava a latinha aqui nessa região e o comprador de latinha aqui pagava só R$1 um quilo. Do outro lado da cidade, alguém pagava R$1,50. Como o carro era de graça, o ônibus era de graça, ele ia vender a latinha a R$1,50 do outro lado da cidade. Você criou mobilidade e criou um processo de ganho financeiro. Imagina as empresas hoje que trabalham na Palhoça, ou empresas que trabalham próximo à Palhoça, se tem um sistema aqui com a condição de preço melhor. Quanto emprego a mais a Palhoça vai ter, essa empresa sendo montada na Palhoça, ou aumentada a sua produção na Palhoça? Tá? Então, ou seja, o sistema de mobilidade, analisando tarifa e tudo mais, é um estudo que tem que ser feito, muito bem feito. Por quê? Seja lá um empresário contratado, ele vai cobrar por quilômetro ou por ônibus lá, agora tem que ter uma responsabilidade do município em pagar todo mês, porque, do contrário, vai falir o cara também. Então, daí vem o medo hoje do sistema da gratuidade ainda de nós empresários, é se o município vai fazer a parte dele. Porque a palavrinha gratuidade é bonito, né? O usuário vai dar de graça, mas tem um custo. O diesel é 4 e pouco litro. Os empregados da Jotur hoje, eu acho que é o segundo melhor emprego da Palhoça, ganha em torno de 5 mil por mês, o motorista hoje da Jotur, tá? É um bom salário. Isso tudo tem um custo. Então, a gratuidade é válida, mas tem que ter um estudo muito bem feito para isso ser bom para a população, bom para o poder público e bom para o empresário. Quando é bom para os três, a coisa funciona. Estava prestando atenção bem atentamente no que o senhor estava falando a respeito da Jotur. É um problema que vem há muitos anos, né? Que a verdade seja dita. E o senhor falou algumas frases que eu discordo do senhor, que o senhor fala que os ônibus da Jotur estão em condições. A gente vê muitas reclamações, ônibus quebrando, e diariamente. Vereador, são 140... Só deixa eu concluir rapidinho. Outra coisa que o senhor colocou, que a garagem, o terreno vai virar pó. Não, ele não vai virar pó. Ele vai virar pagamento dos colaboradores que tanto trabalhou na empresa Jotur. Acho que é direito dos colaboradores e todos os funcionários, colaboradores que ali estavam, que foram embora, né? Foram embora sem nenhum tostão, sem nenhum dinheiro, né? Sem dinheiro para pagar suas contas, sem colocar alimento na sua casa. Então, deixar bem claro, né, essa colocação. Subsídio, sim, subsídio municipal, subsídio regional para ajudar, né? E nós vemos aqui nessa casa que tem um representante do povo e representante de empresários. Eu fico no lado do povo, da pessoa que precisa. Eu fico aqui no lugar onde é que estamos aqui para discutir melhorias, não falar do que a Jotur vem trazendo problema há anos. O senhor está aqui nesta noite a trazer, não que a gente já sabe que a Jotur está passando por um problema. Eu venho falar com o senhor uma pergunta a respeito da Paulo Tour, que também um dos sócios da empresa é o mesmo da Paulo Tour e da Jotur. Sim. Nesta casa já foi feito também uma audiência pública em 2017 discutindo sobre o fechamento da Paulo Tour, sendo que o mesmo sócio da Paulo Tour é da Jotur. Daí a Paulo Tour fecha, o empresário, a empresa Jotur assume. Como é que o senhor sabe a respeito da Paulo Tour, que também é um dos sócios, é a Unicotter, e o senhor tem como nos explicar a respeito? Vamos lá, Paulo Lopes era do Avelino Unicotter, Paulo Lopes. A Paulo Tour era do filho do Avelino, certo? Já é uma outra empresa, o pai não fazia mais parte da Paulo Lopes. O Avelino ficou sócio, era sócio da Trindadense, e depois a empresa também parou, e ele é sócio hoje da Jotur, o Avelino, tá? Então, essa é a sociedade. Com relação à linha da Pinheira que veio para a Jotur, na realidade não tem nada a ver com sociedade. O Estado, ele escolhe a empresa que está estabelecida na região onde uma empresa para. Então, na realidade, a empresa estabelecida aqui era a Jotur, o Estado foi lá e convocou. Jotur, queres fazer as linhas que vai ser parada na empresa Paulo Tour?
A Jotur foi lá e se prontificou a fazer, porque já tínhamos linhas municipais na região da Pinheira, simplesmente transformou essas linhas municipais em intermunicipais e a operação continua dessa forma. Tá? Então, não é uma junção de empresa A com empresa B, não. O DETER, na época, é que solicitou a prestação desse serviço pela Jotur. Certo. Com relação a, talvez a palavra foi infeliz, o Virapó, e eu quero colocar bem claro, vereador, grande parte dos empregados hoje da Jotur são ex-empregados que saíram na pandemia, retornaram para a empresa, porque a gente deu chance de volta para eles. Quando começou a pandemia, nós tínhamos 264 empregados, hoje eu tenho 500 empregados, sendo que a maioria são ex-empregados que estão de volta na empresa, tá? Então, a empresa tem esse lado social, a gente não abandona o empregado, a gente tentou trazer o máximo que pôde para dentro da empresa, e recebe o salário deles em dia, vale alimentação, tudo em ordem. E temos a RJ que está lá garantindo, e o valor não só desse terreno, de outros bens que podem ser vendidos, está garantido todo o valor, tá? Porque quando se faz um RJ, é feito o valor, a negociação é em cima de valores, tá? Olha, eu tenho isso, posso pagar isso, aceitam? Aceito, aprovado, aprovado. Então, esse valor aqui, ele existe para pagar esses empregados, tá? Agora, o sair, naquele momento da pandemia, sem salário, é o que eu falei, eu comecei a Jotur em junho com 5 mil litros de diesel para trabalhar, sem um centavo em caixa. A empresa não tinha dinheiro. Realmente, essa é a realidade, né? Como se hoje a Jotur sair do município, tem mais de 200 e poucos empregados que vão ficar na mesma situação, né, de rescisão, tá? Então, por isso que o Pitanta bem colocou, para uma empresa, de repente, pegar esse passivo, aí é uma coisa que tem que ser negociada, mas existe mais um passivo trabalhista, hoje, dos demais empregados também dentro do município. E o município, agora eu vou falar esses números, porque é importante, então, nessa sequência. Em 2012, foi feito um levantamento, e o déficit tarifário, até aquela data, chegou em 20 milhões de reais. Esse valor hoje está no Tribunal Superior, está em Brasília, deve estar próximo a 40 milhões de reais, o que o município deve para a Jotur, referente déficit tarifário. Se nós calcular, como já estamos calculando, a partir de 2012 para cá, e colocando a pandemia junto, garanto que o município deve mais uns 30 milhões para a Jotur, tá? Só de déficit tarifário. Porque uma coisa que é muito importante, quem é que calcula a tarifa? É essa planilha de custo. Agora, quem aprova a tarifa? Aí é o município que aprova. Então, o ano eleitoral não aprova, a empresa tem que carregar o pessoal com o custo de folha, de diesel, tudo mais alto. Tem um monte de coisinhas que tem que ser analisada, entendeu? Porque é muito fácil a gente falar sem... Tem um terreno lá que foi feito a desapropriação aqui pela casa, inclusive, tá? Eu não recebi nem um centavo ainda do dinheiro. Na época era 2 milhões e 80 mil, corrigi agora esses dias, foi para 3 milhões e pouco, e o município não pagou nem um centavo para a empresa. Vou dar um outro dado lamentável. O ano passado, o senhor presidente da República mandou 2 bilhões e meio para o Brasil todo, pagar uma conta do idoso, ou seja, um dinheiro para poder recuperar um pouco as empresas, tá? Só que ele não quis usar a palavra, porque senão toda empresa teria direito a isso, então ele usou pagamento do idoso, tá? O município de Palhoça teria direito a 3 milhões de reais. A única empresa da Palhoça era a Jotur. Alguém na prefeitura errou. E um erro que qualquer criança de 5 anos não erraria. Então, eu não sei se foi de propósito ou não, mas tinha 3 coluninhas assim, ó, 3 risquinhos. Ele tinha que assinalar o risquinho. A Palhoça tem transporte público? Ele botou não. Ele botou não. E nós perdemos 3 milhões. Voltou para Brasília o dinheiro. Tentei recuperar, fui para Brasília, Ministério do Desenvolvimento Regional, para tentar, não, esse dinheiro não. Eles erraram, eles falaram que não tem transporte municipal lá. Então, isso tudo é bom a gente falar, para os senhores saberem a situação. Só uma última pergunta, senhor presidente. Tem uma projeção, uma data onde que a Jotur vai trazer conforto, ônibus de qualidade, efetivamente, para o usuário, ônibus com ar-condicionado, porque a gente vê alguns ônibus até rodando
um ônibus todo branco, com um adesivo, e 6 são ônibus alugados, mas eu quero ver com o senhor, quando assim, um ônibus que vai sair daqui, que a pessoa realmente vai sair do seu local, no seu bairro, e vai se deslocar ao centro de Florianópolis, ou via Ivo Silveira, não sei se tem ainda a linha, mas tem algum plano de negócio? O senhor entrou há pouco tempo, que o senhor, né, se apresentou, alguma projeção, tal ano, 2000 e... Porque o que a gente nota que o problema da Jotur não é por causa da pandemia, é um problema que já vem há muitos anos. Tanto é que tem notícia aqui 2017, e né, o problema da pandemia foi mais um da Jotur. Sim. Tem algum, para finalizar, há uma data onde que o passageiro vai ter, assim, respeito? O sistema de transporte não é da Jotur. Vamos deixar bem claro. O sistema de transporte é do município da Palhoça. Isso é um erro antigo, que a Jotur foi aceitando isso, mas está na hora do município da Palhoça criar um setor dentro da prefeitura, com pessoas que conheçam do sistema, para montar um sistema urbano para a Palhoça. E esse setor tem que fazer realmente um estudo tarifário, quilometragem percorrida, quantidade de passageiro que tem dentro do município, para ver a viabilidade do sistema. Com essa viabilidade, e faz um contrato de 20 anos com a empresa, com certeza a gente tem condições de buscar recursos no mercado. Agora, sem contrato, vereador, que há mais de 12 anos não tem um contrato sequer, é todo ano prorrogado, esse ano nem prorrogaram esse ano ainda, está todo ano prorrogando. Eu não chego em lugar nenhum e compro diesel, eu pago na frente o diesel, para ter uma ideia. Todo santo dia eu pago 10 mil litros de diesel antecipado para a empresa entregar o diesel. Tá? Então, na realidade, eu acho que está na hora do município realmente cresceu bastante, é um município grande, eu acho que tem que olhar a política como um todo diferente, tá? E fazer um belo sistema de transporte e levar para essa comunidade que precisa, para os moradores que precisam. Mas daí não é o morador que vai comprar ônibus, tem que ser a subsídio do município. Não é empresário que vai comprar ônibus, é o sistema que paga o ônibus. Tá? Não existe cara que compra ônibus para colocar em transporte público, não tem isso. Ou o carro é financiado para o carro se pagar, tá? Ninguém tira 20 milhões do bolso. Hoje um carro desse normal, de 12 metros e 60, está 700 mil reais. Um ônibus. Sem ar-condicionado. Um ônibus normal, sistema urbano, porque ar-condicionado é sistema rodoviário. Tá? Então, um carro desse 700 mil reais. Sabe quantos anos esse carro demora para se pagar? 6 anos. Para se pagar. Leva 6 anos, o carro para se pagar. Não tem nenhum resultado para a empresa. Depois começa a ter o resultado na empresa. Então, o sistema tem que ser todo repensado. Não é a Jotur que vai repensar o sistema, é o município da Palhoça, através da vereadores, de prefeitura, sentar, empresas junto, comunidade junto e desenvolver um projeto de mobilidade humana para a Palhoça. Obrigado pela coragem, Ivo, de vir aí nesse debate, porque a Jotur tem problema. Você teve hombridade de vir aqui responder aos vereadores, de parabéns por essa situação, de você vir aqui. Seu Zé Luiz, lá natural de Lauro Miller, conversei muito com ele, muitas vezes, sempre no ramo do transporte. Vocês não têm interesse mais em Palhoça. Vocês estão perdendo dinheiro com o transporte em Palhoça. Qual a responsabilidade de amanhã vocês parar com o transporte em Palhoça? Já que você disse, e eu também acho, que é do poder público essa responsabilidade do transporte público, o nome já diz tudo. Sim. Transporte público. Transporte público é o poder público, contrato empresa. E a prefeitura, no caso de Palhoça, tem responsabilidade sobre isso. Porque transporta os trabalhadores de Palhoça. Como você bem disse, você sabe hoje que uma pessoa de Palhoça, para arrumar emprego em Florianópolis, que depende de transporte público, é quase impossível.
Veja bem, gera desemprego. A Jotur já, você disse tudo aí, já descapitalizou bastante, muito. A própria estação ali, né? Sim. E muitas outras coisas. Eu queria perguntar para você o seguinte: a Jotur pode parar de operar em Palhoça amanhã? Ou não? Ou não pode? Porque eu, fosse empresário, eu não fico rasgando dinheiro. Não sou retardado, não sou louco. Eu jogo abacaxi, a batata quente no bolso, no colo do prefeito. Vocês já estão dispondo na justiça vários processos, na qual vocês, pela situação toda, é claro, vocês são patrão e têm responsabilidade, claro, tem que responder à justiça, concordo. Mas vocês vão continuar, já que nem interesse tem mais, por que a prefeitura não se manifesta a respeito disso? Já que vai criar um caos em Palhoça. Eu lhe pergunto para você, a pergunta é uma só. Estão perdendo dinheiro? Não está dando. Ônibus tem problema? Tem, claro. Ônibus velho tem problema, carro velho tem problema? Isso tem. A marca boa é Novo. Toda marca Novo é boa. Eu lhe pergunto para você, qual é o problema de vocês amanhã romper e não fazer mais transporte em Palhoça? Vereador, é uma atividade totalmente voltada para a sociedade, né? E a gente trabalha para a sociedade. A prefeitura, o município colocou essa responsabilidade muito grande. Para a gente armar uma operação como essa, não é fácil. Para desarmar, é muito pior ainda. Para essa operação aqui hoje, com 200 e poucos empregados, quase 50 ônibus, isso tem um custo de desarmar isso muito alto. Talvez, no momento, seja melhor se manter a operação até que o município tenha condições de fazer um novo processo. Tá? Estamos perdendo dinheiro, a gente está colocando dinheiro da operação que dá resultado para manter aqui o município. Tá? Mas eu acho que não dá para uma empresa de transporte público simplesmente abandonar esse trabalho. Há 15 anos atrás eu faria isso, quando eu tinha capital para desestruturar esse processo. Hoje não. Hoje é um processo muito caro para parar. Então, vamos ter que manter essa operação até que o município se organize nesse processo. E daí vai ser licitação ou vai ser uma concessão. Como concessão, nós estamos dentro do processo. Como licitação, não, porque eu não tenho as certidões negativas que exigem uma licitação. Agora, como uma concessão, estou dentro. Agora, vamos chamar profissionais que queiram calcular essa tarifa de uma forma correta, quanto o município vai bancar dessa operação, tá? E daí a gente pode até continuar operando. Agora, tem que ser reestruturado o processo. Tá? Com relação até carro velho, e complementar um pouco o que eu ia falar antes, nós temos 141 carros rodando diariamente aqui entre Palhoça e Florianópolis e São José. Gente, liga-se o motor às 3 horas da manhã e desliga-se à meia-noite, motor de carro. Um carro a diesel, quem tem carro a diesel sabe que é uma caldeira que está girando o dia todo, 12, 13, 14 horas por dia, água quente e óleo quente, e quebra, sim, não tenha dúvida, quebra. Tá? Quem tiver hoje uma frota de 140 carros e não quebrar uma meia dúzia por dia, não está trabalhando. Tá? Então, vai quebrar carro. E é um carro grande, todo mundo vê ele, todo mundo tira foto. É uma maravilha ver um ônibus quebrado. Um Fusca, um carro pequeno, a gente nem percebe. Ele está na calçada, está estacionado. O ônibus não, está com o pisca ligado porque está quebrado. Mas é 140 carros o dia todo, gente. Ferro quente o dia todo. É 3, 4 motoristas por dia, sai um e pega outro. Aliás, a gente consegue trocar no próprio trajeto. O motorista para, o outro embarca e o pau pega de novo com o carro, mais 6 horas e pouco cada motorista, tá? Então vai quebrar carro. Não tenha dúvida que vocês vão ver carro quebrado, mesmo novo. Se for novo, vai quebrar também. Tá? A pauleira que não é fácil. Já foi falado muita coisa aqui sobre o transporte público. Ivo, obrigado pela tua presença, né, a convite aqui da casa, através do vereador Pitanta. É um debate que a gente está sendo cobrado pela sociedade palhocense, e eu tenho certeza que tu tens compreensão.
e a crítica construtiva ela tem que ser muito validada, e quando o Juninho trouxe essa tribuna, a discussão, junto ao vereador Alex, o vereador Pitanta, só quem está sentado nessas cadeiras aqui sabe o que está acontecendo no município de Palhoça. E você mencionou a situação da Jotu em 2012, e infelizmente quando aceitaram, né, o absurdo de continuar pelas condições, porque resumindo tudo isso, quebraram, faliram, prejudicaram empresários, famílias que não tem nada a ver, que tem que ter o seu direito garantido, praticamente uma mega-sena acumulada. Conheço o terreno da Ponte Maruim, que virou em pó, como você mencionou, não ofendendo ninguém, sim. Mas o Juninho mencionou a situação, realmente é um direito deles, para nada, em 2012. Aí eu digo, vereadores, nós estamos aqui sentados nessa cadeira, eu que estou aqui há um mandato e meio, a responsabilidade do transporte público é do poder público, é dos poderes legislativo e executivo. E hoje Palhoça tem orçamento. E é uma vergonha não ter subsídio. Esquece, agora vamos esquecer, Jotu, tudo que aconteceu, tudo que está prejudicando os palhocenses, sem segurança, sem qualidade, sem mobilidade. Está na hora, vereadores, da gente se unir, e falo ao presidente aqui que já mencionou há 2 semanas atrás, que a gente vem convocando, né, para fazer uma audiência, uma conversa com os representantes, para a gente chamar o prefeito e colocar esse subsídio e aprovar nessa Casa Legislativa. Porque está comprovado, todas as cidades que está dando certo, com qualidade, com melhoria e respeito ao cidadão, ao contribuinte, é onde tem o bendito subsídio. Não existe almoço de graça, como o Ivo acabou de comentar, presidente. Alguém vai ter que pagar a conta. E já que é cobrado tantos tributos nessa cidade, Palhoça hoje, se eu não me engano, é a 6ª economia ou 7ª de Santa Catarina, com mais de 1 bilhão de orçamento. E a gente vai continuar jogando a responsabilidade para empresários ou para a população que está aguardando? É a nossa obrigação discutir e trazer o mais rápido possível. E se amanhã vai vir empresa A, vereador Quintino, empresa B, C, vereador Elton Juninho, que vá fazer legalmente a solicitação e venha com condições, mas trazer o que todo mundo está esperando, desde sindicato, dos funcionários, dos professores, todos os setores, que vem aqui nessa tribuna e aqui no plenário discutir segurança e transporte público, que é tudo interligado, mobilidade, e cada vez pior, Ivo. Aí é onde a Jotu realmente tem que criar vergonha na cara, me desculpa, amigo, com todas as palavras, e sair, meu amigo, esquecer tudo que aconteceu, devia já ter feito isso em 2012, e está pagando um preço que não é só obrigação da empresa que é responsável. Infelizmente, se tivesse o subsídio, nós estaríamos cobrando hoje aqui nessa casa, porque o dinheiro do contribuinte de Palhoça estaria sendo colocado. Hoje a gente praticamente não pode responsabilizar a Jotu, quem pode é o judiciário, que realmente, como tu deu o exemplo, até em cima dos processos trabalhistas, tem vez os bancários, é prioridade, presidente, em vez dos funcionários que tenham os seus direitos lá para receber. Essa é a realidade hoje da cidade de Palhoça. Tem que virar a página e nós discutir junto ao prefeito, é a nossa responsabilidade, tá? Chega, a gente está aqui passando, e graças a Deus que não é ano eleitoral, tá, vereadores? Senão estava dizendo que a gente estava fazendo bancada para campanha aqui, ou para prefeito ou para vereador. Tem 1 ano e meio ainda, e a gente até lá, se Deus quiser, a gente possa ter essa bendita licitação, ter a bendita subsídio para poder trazer realmente a qualidade e a segurança que o povo pede aqui no transporte coletivo. É o que eu posso falar, presidente. Não adianta mais nós enxugar gelo. É uma vergonha, está aí escancarado tudo que foi falado aqui pelos vereadores, pela empresa que está lá ainda hoje de forma provisória. Ilegal até. Então, ilegal, como o diretor está falando aqui, então a gente tem que procurar governo federal, estadual e principalmente o nosso município. Nós estamos falando de Palhoça, então o executivo e o legislativo têm que se unir e colocar esse subsídio e fazer a licitação para vir uma empresa para dar a qualidade devida aos palhocenses. Essa é a minha opinião. Vereador, complementando até essa colocação, assim que começou a pandemia, a gente fechou a estação. Quando começou a operação, e até antes disso eu fui várias vezes na prefeitura, e falei, pessoal, o meu custo com a estação é R$100 mil, 60 mil de aluguel, e mais os 40 mil entre energia, mão de obra para manter limpa aquela área lá, tudo mais, segurança, tudo, me custa R$100 mil. Por que o município não assume aquele espaço lá, e lá tem uma área, inclusive, que cabe 3 ou 4 ônibus grandes, inclusive, e transformamos uma ponta da estação numa mini rodoviáriazinha para Palhoça, em vez de os carros que vêm
de Chapecó, não sei o quê, parar só em Florianópolis ou em São José, poderia parar aqui, na beira da BR. Isso custa só R$100 mil para o município por mês. Não. Desculpa, mas o município não pode ajudar com isso. E a gente aí teve que fechar a estação definitivamente. Então, falta um pouco de leitura, falta um pouco de carinho sobre esse processo do transporte, falta um pouco de hombridade em cima da Jotur, uma empresa que vai morrer, sim, mas vai morrer porque transportou muita gente na Palhoça, ajudou muita gente na Palhoça e ajuda muito o município. Não existe crescimento no município sem o transporte público. E por isso a Constituição Federal, ela coloca 3 itens como responsabilidade do Estado: saúde, educação, olha bem, educação, transporte e saúde. Por que o transporte é no meio? Porque sem transporte não tem educação, sem transporte não tem saúde. Agora, para a educação, fazem escola, ou então dão para a empresa particular tocar. Para a saúde, ou fazem hospitais, ou dão para clínicas particulares. Aí não é serviço público, porque ninguém presta conta das clínicas, o que está acontecendo de errado, de certo. As escolas, ninguém presta conta. Agora, o serviço público do transporte, que entregam para as empresas, e eu aqui estou hoje escancarando uma empresa privada que não deveria fazer isso como profissional, mas a convite de vocês, vim fazer isso, porque a minha empresa é privada, o serviço é público. Tá? E o transporte, ninguém dá importância, dá para a educação, dá para a segurança, dá para a saúde e o transporte. Tá? Então, falta realmente, e não é só da Palhoça, eu acho que o Brasil quase todo está se olhando de novo, o Brasil vai ter que ter muita mudança estrutural nesse processo. Obrigado por ter vindo aqui, esclarecer algumas dúvidas nossas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor: por que a passagem da região sul é tão cara? A pessoa pega o ônibus na Pinheira, precisa ir na UPA da Praia do Sonho, paga o mesmo valor que vindo lá da Pinheira a Florianópolis, mais de R$15. Por que isso? Não teria que ser pago por quilômetros rodados, por quilômetro que o usuário está utilizando o transporte? O sistema de cálculo tarifário do Estado, quem faz é o Estado. Né? Então, a tarifa, quem nos repassa é o Estado. A Jotur, inclusive, se fosse cobrar hoje o preço normal da Pinheira a Florianópolis, era R$23, e nós cobramos só R$16. Nós demos esse desconto para a população. Todo mundo que fizer o cartão, vai embarcar na Pinheira, saltar até o Rio Maciambu pagando R$5,10 com o cartão, porque tem que analisar que hoje o sistema é eletrônico, não tem como ler dinheiro no sistema eletrônico, é cartão. Então, qualquer morador que tenha o cartão, ele embarca na Pinheira ou lá no Morretes, salta no Maciambu pagando R$5,10. Se ele saltar aqui na Comeco, ele vai pagar 7 e alguma coisa. E se vir para Palhoça é R$13, tá? Agora, infelizmente, eu não tenho como, quem tem dinheiro, eu saber onde ele vai saltar, porque o sistema é eletrônico, ele passou na catraca e ele tem que pagar o máximo, porque o cartão, inclusive, quando passa na catraca, ele cobra o máximo. Quando a pessoa salta, passa o cartão novamente e credita a diferença para ele, tá? Então, quem tem cartão paga R$5,10 naquela região da Pinheira. Mas tá? mas esse é um erro, né? A pessoa pagar R$15 para andar 2 km, 3 km, tendo dinheiro ali, e que deu o cobrador para dar o troco, essa coisa toda. O motorista faz essa função hoje. O pessoal do Sul não pode estar pagando da Pinheira, vindo da Pinheira na Praia do Sonho, R$15, porque está pagando em dinheiro. Isso aí tem que, além do cartão, tem que dar outro tipo de alternativa para aquele povo do Sul lá, né? Isso, me desculpe. Não, eu tenho colocado pessoas lá, inclusive, para venda de cartão, nós colocamos até à disposição de pessoas lá com maquininha para vender cartão. Temos tentado fazer um trabalho para amenizar esse problema aí, tá? Só que não tem como ser dessa forma, não existe uma maneira de você, com a mesma catraca, ter 2 valores, tá? Num sistema seccionado, existe essa possibilidade. Como é que é o seccionado? A gente pode até implantar numa região como aqui a Palhoça. A pessoa embarcou ali no Caminho Novo, saltou aqui na Ponte Maruim, paga R$5,10. O mesmo carro continua, se ele vai para São José, pode pagar R$6,80 ou R$7, que é o preço lá. Se ele vai para Florianópolis, paga R$7,70, que é o preço máximo. Isso é seccionamento. Infelizmente, o sistema aqui da região, ele é patamarizado. Tá? O patamar, então aqui, por exemplo, o patamar 4, que é o preço Palhoça-Florianópolis, esse é o patamar 4.
Então, eles vão patamarizando os valores. Infelizmente, é um processo que é do Estado, né? E o preço aqui da região metropolitana é todo patamarizado. Concordo, eu sou morador de lá e sei que isso é um... Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor não acha que um transporte alternativo dentro do município não seria mais viável, o senhor que é experiente na área? Olha, se eu fosse empresário da alternativa, eu botava o meu carro só onde tem gente, tá? Só que a Jotura é obrigada a ir em qualquer buraco. Daí, você acha que vai funcionar? Acha que um cara que tem transporte alternativo vai lá no sertão do campo pegar 2 passageiros? Não, daí não funciona, gente. Para aí. Não é assim o processo. Mas não pode querer só pegar o filé mignon, né? Não, pois é, mas o alternativo pega só o filé mignon, porque ele não tem a obrigação do município. Não tem a obrigação do município. Ele é alternativo, é igual o cara do Uber. Ele quer trabalhar, vai, não quer, não vai. Se o cara paga 50 pila, ele vai. Se paga 10, não vai. Sim. Tá? Mas... Isso é alternativo, não funciona. Mas será que em outros lugares que eu conheço aí tem transporte alternativo? Não. Aí é clandestino, é diferente. Funciona. Alternativo é clandestino, daí é clandestino. Daí existe no Rio de Janeiro, São Paulo, tem bastante clandestino lá. Mas funciona. Mas é clandestino. Funciona. Não sei, é clandestino. Aqui eu não falo em ilegalidade. O senhor falou agora para nós que a empresa está trabalhando ilegalmente. Sim. Mas o município está ali. Quem pode me tirar do município é o município. Sim. Certo? Sim, é isso aí. sim. Claro. Mas se está ilegal, se fizesse transporte alternativo, mesmo sendo clandestino, era a mesma situação. Não, aí é uma visão sua, né? Não é a minha visão. Eu estou dando a minha explicação daquilo que eu sinto que é verdade e o que não é, tá? Ivo, eu quero fazer uma pergunta. O conhecimento que eu tenho, todas as linhas municipais são do município, né? Quem manda, é o município. Quem tem o poder, quem é a dona das linhas municipais é o município. Sim. Então, quer dizer, eu quero fazer uma pergunta. A UPA do município aqui, a UPA do município, do sul do município, da 282, também era do município de Palhoça, a UPA. Estou citando aqui, dando exemplo. Certo. É do município. Foi terceirizada. No meu ver, no meu conhecimento, eu acho que a Prefeitura de Palhoça poderia terceirizar também as linhas municipais. É terceirizado hoje, né? Não, terceirizada, mas terceirizada, mas não paga. Ah, sim. Terceirizada, mas não paga. Quem paga? Ali a UPA foi terceirizada e foi paga. Agora as linhas municipais são todas do município de Palhoça. Se tem uma empresa fazendo, eu acho também que a empresa, a Prefeitura de Palhoça, também poderia terceirizar e pagar. Esse é o meu ver. Isso é que está acontecendo nos outros municípios de Santa Catarina, que tem a taxa zero. É o subsídio daí. Entendeu? Eu acho que essa é a minha opinião. Nós precisamos sensibilizar o prefeito e os colegas vereadores, porque o assunto é sério. O assunto é sério. O transporte urbano do município de Palhoça está funcionando 50%, era para funcionar 100%, não funciona porque também não tem condição de funcionar, porque o município está dando estrutura. E o maior problema que nós temos no município de Palhoça hoje é a mobilidade urbana. Vocês imaginam, você vereador, você que trabalha na Prefeitura de Palhoça, sabe quantos projetos estão sendo aprovados, quantos 1000 apartamentos vai ser entregue somente este ano no município de Palhoça, e quantos lotamentos estão sendo aprovados somente que vai sair este ano com outras novas casas. Como é que a gente vai fazer, quantas mais novas avenidas vamos ter que fazer para resolver o problema de Palhoça? Então não é mais fácil, em vez de aproveitar indenizando terreno para fazer avenida, gastando milhões de reais para fazer avenida, não é mais fácil terceirizar a empresa de transporte e dar taxa zero para ela? Dar taxa zero para as pessoas usar o transporte coletivo e parar esses carros que estão deixando de andar? Essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que conversar com o prefeito, temos que sensibilizar o prefeito, tem que ter um órgão da Prefeitura de Palhoça que cuide desse setor, que não tem. Depois dessa, o Ivo disse para mim, que o setor da Prefeitura de Palhoça bota que Palhoça não tem transporte coletivo, um funcionário desse para mim tem que ser punido e tem que ir para o do município de Palhoça. Tem que ser banido do município de Palhoça, seja lá quem for. Um funcionário que fez isso, que deixou a empresa ganhar 3 milhões de reais e diz que o município de Palhoça não tem transporte coletivo, primeiro que ele não é de Palhoça, deve morar no outro município. Ou alguma coisa aconteceu. Então, eu acho que nós temos que sensibilizar o prefeito, conversar com o prefeito. O prefeito tem boas intenções, mas nós temos que levar esse prefeito, porque está ficando um caos no município de Palhoça. Obrigado. Eu acho o vereador Moraes foi feliz em falar sobre coragem.
é uma empresa privada que não teria essa obrigação de estar aqui abrindo a sua realidade, apesar de muita parte da população conhecer. Então, por isso, eu parabenizo pela coragem e, principalmente, eu acho que isso é respeito, não só para com essa casa, mas também com a população. Escutei atentamente todas as tuas colocações, assim como a dos demais vereadores, e só queria também deixar claro que concordo muito com o que o vereador Juninho falou, que é o seguinte, tem a ver com uma frase que o senhor falou no início. Se eu tivesse há 15 anos nessa empresa, lá atrás, eu teria entregue essa concessão, ficaríamos com um terreno de 110 mil metros quadrados e estariam todos ricos. A gente não pode também transferir toda a responsabilidade, então, que no meu entendimento foi uma má gestão, porque se as empresas tivessem visto, analisado aquilo que estava em posse, não era você, mas alguém estava à frente, e tivesse tomado essa decisão, não teria chegado a esse ponto. Então, foi uma má gestão, no meu ponto de vista. Uma má gestão não pode transferir essa responsabilidade para a população de Palhoça, que está vivendo um caos, e aí concordo com o vereador Pitanta. Então, tudo que foi falado aqui faz sentido em algum ponto. O lado da empresa, mas nós estamos aqui, e eu estou contigo, vereador Juninho, eu estou aqui para defender a população, sou representante da população, eu não sou representante do empresário, e entendo o lado do empresário, porque eu também sou empresário, entendo perfeitamente. Agora, o que nós não temos que ficar aqui agora é querendo dar justificativas ou explicações, temos, senhor Ivo, é que achar uma solução, e o senhor trouxe algumas possibilidades aqui, na qual eu concordo. A gente tem exemplos dentro do nosso estado, de algumas cidades, e toda ela, não adianta, é o subsídio. Passa pelo subsídio. E da mesma forma que eu sou um cara que analiso, e não vou dizer critico, mas discordo, eu também concordo com alguns pontos. E o senhor falou uma coisa aqui que é verdade. Uma cidade, ela olha para a educação, ela olha para a saúde, e ela acaba terceirizando alguns tipos de serviços, e alguns deles subsidiando, porque a partir do momento que a gente faz convênios, ou que a gente terceiriza, a gente tira um dinheiro da administração pública para que aquele serviço seja entregue com qualidade para a população. O transporte público, ele tem que passar por isso, senão, eu sei que a Jotur já está, tanto que o senhor já falou, nós não temos condições de participar de uma nova licitação. Então, a gente sabe que é mais uma empresa que vai chegar nesse ponto, desculpa o termo de falar, eu sei que é difícil, mas vai quebrar, já quebrou. Então, concordo com o Pitanta, está na hora, e a gente precisa se mobilizar aqui, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, e muito bem falou o vereador André, muito bem, o vereador André, eu escutei que acho que a tua fala foi, acho que a mais sensata. Precisamos, sim, olhar para o transporte público, levando em consideração que não existe uma outra alternativa a não ser o subsídio. E uma cidade que chegou no porte, no tamanho que Palhoça chegou em todos os aspectos populacional, e principalmente em relação à sua arrecadação, cara, tem que fazer um planejamento orçamentário e levar em consideração essa necessidade de gasto no município, que é o transporte público. A gente vê Garopaba fazendo esse trabalho de subsídio, a população podendo utilizar gratuitamente, que foi, acho que foi a mais recente, né, Garopaba, talvez não? A Balneário foi a última agora. Balneário foi a última agora, fez também. Pô, olha a cidade, né, do porte de Balneário, e a gente está à frente no que se refere à economia, e a gente tem que fazer. Então, senhor Ivo, eu só queria deixar claro isso, a opinião do vereador Quintino, eu concordo com tudo que foi falado aqui, inclusive com o senhor. Mas nós temos que agora ir para a prática. E a prática é, vereador Pitanta, nos mobilizarmos enquanto representante da população, cobrar do prefeito, e não estamos aqui no sentido de cobrar o prefeito, sair tocando pau, não, é junto, falar para ele, cara, estamos aqui, vamos de mãos dadas, de braços dados, com a empresa também, arranjar uma solução. Porque não podemos ficar com as situações que o vereador Juninho trouxe, de ônibus, que a gente sabe, são 140, vão quebrar. Mas se é de qualidade, não quebra, porque tem mais ônibus em outros lugares, não acredito que tenha esse mesmo número de ocorrências. Mas concordo que é normal acontecer. Não podemos ter o caso que o vereador Stefano trouxe aqui agora, não podemos inúmeros casos, mas a gente sabe qual é a solução. Então vamos, se a gente tem um problema e a gente tem uma solução, vamos arranjar uma forma de colocar essa solução em prática, que eu acho que é essa que todos nós colocamos aqui, que é a questão do subsídio. Tá? Essa casa, acredito que ela é parceira, antes da Jotur também, mas antes do povo. E quem está sofrendo com tudo isso é o povo.
Né? A gente sabe que esse terreno que hoje poderia fazer com que todos estivessem ricos, o senhor acabou de falar, ele não vai servir para pagar uma parte das verbas indenizatórias trabalhistas. Não vai ser nem suficiente. Né? Então, a gente precisa olhar para o povo antes de olhar para qualquer outro lado. E o povo precisa de um transporte público de qualidade. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Seu Ivo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que aqui se falou não só da situação da Jotur em relação a essa questão de concessão, mas o vereador Stefano trouxe uma situação de tarifa, o vereador Juninho trouxe uma situação de qualidade dos carros. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de te entregar em mãos uma lei municipal, que é a lei número 4.512 de 2017. Lei essa deste vereador da minha primeira legislatura, que dispõe sobre a obrigatoriedade de parada segura para mulheres e idosos do usuário do transporte coletivo urbano no município de Palhoça. Essa lei, ela não traz nenhum prejuízo no que se refere ao ônibus ter que andar mais ou fugir do seu itinerário. Simplesmente ele dá a possibilidade, após as 22 horas, levando em consideração algumas regiões do nosso município que elas são perigosas, né, permitindo que mulheres e idosos possam solicitar a parada do ônibus antes ou depois do seu ponto de ônibus, do ponto de ônibus físico. Porque, às vezes, o meu ponto está aqui, mas a minha casa é aqui. E só esse trajeto, só essa diferença que a pessoa tem que se deslocar, ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso sexual, crime, assalto ou qualquer outro tipo. Então, eu gostaria de te entregar em mãos e pedir, seu Ivo, que o senhor pudesse divulgar isso dentro da sua empresa, porque tem motoristas que, quando são abordados, eles entendem e param. Tem outros motoristas que eu estou recebendo reclamação de eleitor, que mesmo com posse da lei, e eu entendo o motorista, que se ele não é instruído pela empresa, muitas vezes ele pensa que, não tem que fazer, não fui instruído. Mas é uma lei, e lei ela serve para ser cumprida, e gostaria da tua colaboração de entregar em mãos aqui agora. Obrigado, e conte comigo para o que precisar.